Fala galera, eu tô começando essa série de vídeos. É o seguinte, eu fiz um desafio com um amigo meu, o nome dele é Matheus, e a gente vai começar o quê? O ano inteiro, todo dia a gente vai postar sobre o quê? A cada semana a gente vai ler um livro, isso mesmo, a cada semana a gente vai ler um livro. E todo dia a gente vai postar um vídeo que é sobre o livro que a gente leu. Então é o seguinte, o primeiro livro que foi escolhido por ele para eu ler é um livro chamado Poder Sem Limites. É um livro de programação neurolinguística. Então vamos lá, vamos começar para não delongar muito. Eu me chamo Ive Igóis e hoje é o meu primeiro começo, tá certo? Então vamos lá. Ó. A primeira coisa que eu vou dizer sobre o livro é o seguinte, ele já começa sobre uma pessoa falando sobre a experiência, ó, sozinho aí, mas não tem nada não, o que importa é o que está saindo da boca. Então vamos lá. A primeira coisa que é retratada no livro é a questão de quê? Que uma pessoa falando sobre ele, sobre que ele era, na verdade, ele contando a história dele, que ele era coach tipo assim, ele contando a história de uma pessoa que era coach, e quando ele se depara, ele estava vivendo isso era a vida dos sonhos dele, ou seja, ele estava sendo coach de presidente dos Estados Unidos, ele estava ganhando muito dinheiro, ele morava em um castelo e tudo e tal. E vamos lá, em 3 anos ele conseguiu isso. E daí ele começa o quê? Falando sobre o poder da excelência de cada pessoa. Ele dá o exemplo, sabe de quem? Olha Steve Jobs. Olha o quanto Steve Jobs cresceu. Ou seja, olha o quanto Steve Jobs cresceu em tão pouco tempo, começando da garagem de casa. E vamos lá. E ele disse que é o seguinte, todas essas pessoas, inclusive ele não só dá o exemplo de Steve Jobs, ele dá o exemplo de diversas pessoas. Então é o seguinte, o que é que essas pessoas têm em comum? Elas têm poder. Como assim, Ive, poder? Poder é o seguinte, o que é que era poder? Desde os primórdios, nos primórdios poder era a fisiologia. Quem era mais forte era quem mandava. Era quem tinha as melhores comidas, as melhores mulheres. Quando foi chegando na civilização, quem mandava eram os reis. O poder era passado de geração em geração, para filho e tudo tal, ou pelos amigos dos reis. Quem tinha uma ligação com os reis. Então vamos lá. O terceiro é a indústria, era quem tinha capital, quem tinha dinheiro era quem mandava. Ou seja, quem tinha dinheiro era quem mandava. Quem tinha dinheiro era quem mandava na parada toda. E hoje é o seguinte, quem é que tem poder hoje? Quem tem conhecimento. Por quê? Porque conhecimento é o que? Colocado em prática é transformação. Vou pegar aqui, transformação, vamos lá. Só que é o seguinte, não adianta, no livro falando o quê? Não adianta só ter ação, não adianta só ter conhecimento, é necessário você agir. Não adianta ficar lendo aqui isso tudo, eu estou falando para você, se eu não praticar isso que eu estou estudando, entendeu? Conhecimento é só potencial. Então, a diferença das pessoas que fracassam das pessoas que têm sucesso é uma única coisa, é ação. Então, todas essas pessoas que têm poder, elas têm duas comunicações muito fortes e que são as que nós temos, cada pessoa tem. Que é a comunicação interna, que é aquilo que nós imaginamos, que nós dizemos para nós mesmos, que nós temos dentro de nós. É a comunicação externa. É isso que eu estou falando aqui agora. É o piscar o olho, é o levantar o olho, é minhas expressões, é minha forma de agir. Tá certo? Então vamos lá. Comunicação é poder. Se eu sei me comunicar comigo mesmo internamente, externo, ou seja, eu tenho poder. É algo que o quê? E outra coisa, vamos pular agora para a fórmula do sucesso definitivo, que é o que ele está falando. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o que eu quero. Um exemplo, eu quero ser milionário, pronto. Aí eu tenho que tomar medidas, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a agir, eu tenho que ter uma ação. E assim, a segunda coisa. A terceira é eu ter a acuidade sensorial. Como assim a acuidade sensorial? Ver o que está obtendo e eu reparar. Tipo assim, eu ver quais são os meus resultados. Não adianta eu começar a agir e eu ver que não estou tendo resultado e fazer a mesma coisa. Eu tenho que ter, como é que eu posso falar? Analisar o meu resultado e melhorar ele. Vamos lá, o quarto. Eu tenho que desenvolver uma flexibilidade para quê? Para eu mudar. Porque não adianta eu saber disso, mas eu não querer mudar. Eu querer continuar do mesmo jeito. Um exemplo que ele dá aqui foi de Steven Spielberg, o mais bem sucedido cineasta. Esse maluco, ele tinha um sonho de ser cineasta, ele começou a ir lá para os estúdios com 17 anos. O primeiro dia que ele foi, aí ele foi fazer uma visita. Nessa visita ele encontrou
o diretor lá da parada toda. E o que é que acontece? Ele conversou e tudo e tal com o pessoal lá. Até aí tudo bem. Para uma pessoa normal, nessa primeira vez, teria deixado para lá, já foi. Só que é o seguinte, no segundo dia, ele colocou um terno, colocou gravata, e aí ele já começou aí, pegou a mochila do pai dele e começou a colocar lanche. Ele já começou aí como se ele trabalhasse lá, como se ele fizesse parte do lugar. Olha que parada muito louca. Steven Spielberg, daquele filme O ET, eu acho que você deve ter assistido. Foi o filme mais top que teve mais audiência até hoje no mundo, se não me engano, salvo engano. Então é o seguinte, vamos lá. Com 17 anos, ele começou a fazer isso. Quando ele chegou com 20 anos, ele ganhou o primeiro contrato dele de 7 anos. Olha que parada louca. E vamos lá. Ele também cita aqui, ó, que tem 7 características principais para qualquer pessoa ser bem-sucedida. Que o quê? Que todas as pessoas de grande sucesso têm. A primeira delas é o quê? Paixão. É o que? Você fazer algo totalmente que você está apaixonado, que você tem paixão por fazer. A segunda coisa é crença, uma crença que te apoia. Você acreditar que pode fazer isso. Não adianta você ter paixão e você não acredita que consegue. A terceira coisa é você ter uma estratégia muito bem alinhada para você fazer isso. Você precisa ter uma estratégia, um plano para você chegar onde quer chegar. A quarta coisa é clareza de valores. Você precisa ter clareza daquilo que você acredita e a forma de agir que você vai ter para você chegar onde vai chegar. Tá certo? A quinta coisa é energia. São pessoas que além de paixão, elas têm energia para mostrar aquilo que elas desejam. A sexta coisa, elas têm um poder de unir pessoas, elas têm um poder de estar com pessoas, de fazer as pessoas, influenciar as pessoas a fazer aquilo que elas querem, porque vai ser o bem para todo mundo. Entende? Ela tem esse poder de se conectar com pessoas, de serem muito bem em network, entendeu? O sétimo, elas dominam muito bem a comunicação, elas são mestres na comunicação. Imaginem Martin Luther King, Abraham Lincoln, os presidentes aí, os caras são foda. Ó, tentar errar é ótimo. Segue aqui outra coisa. Vamos acabar os 7 características. Tentar errar é ótimo, exceto pelo tempo. Tipo assim, não adianta ficar tentando errar. Eu posso aprender muito mais rápido com quem? Com uma pessoa que já errou. Isso se chama o quê? Modelagem. Se eu pegar uma pessoa que já fez tudo que eu quero fazer e eu pegar tudo que ela fez, eu posso muito bem poupar muito do meu tempo. Porque se eu for na tentativa e erro, eu vou perder muito tempo. Isso se chama modelagem. Um exemplo que ele dá no livro também do poder da representação interna, voltando rapidinho, é o que? Tem duas pessoas. Existe uma pessoa que o quê? Ela tá vindo de moto numa rodovia e esse cara indo de moto ele se chama W. Mitchell, indo de moto numa rodovia e acontece o seguinte nessa rodovia. Ele por um instante ele olha para o lado direito. Isso era à noite. Por um instante ele olha para o lado direito e quando ele olha de volta, um caminhão muque, aqueles de pegar carro, ele vai e freia na hora o caminhão muque. Quando ele olha, ele já está em cima. Simplesmente ele dá uma puxada brusca na moto e ele acaba derrapando. Ele derrapa e o tanque da moto, na verdade, ele se abre, se rompe e começa a despejar. Além dele descer se ralando todo na rodovia, ele começa a se queimar todo. Ou seja, ele já acorda dentro do hospital e esse maluco, ele já acorda dentro do hospital todo queimado. E o que é que acontece? Ele se recupera e depois de um tempo ele vai e tem um acidente ele tem um acidente de avião. Esse acidente de avião, ele se desbagaça todo, véio. Esse cara se desbagaça todo, ele fica paraplégico. Ele só consegue movimentar as mãos e a parte de cima da cabeça, se não me engano. E tem outra pessoa. Esse outro cara é um grande artista, ele tem 22 anos, é muito bem sucedido, é muito bem estruturado. Tá entendendo? Esse cara conhece todo mundo de Hollywood. O nome dele é John Belushi. Talvez você deva conhecer se você colocar no Google e você vai ver. Era um cara que era muito top, era amado por todos os Estados Unidos, gostava muito dele. E é a seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Quem você gostaria de ser dos dois? Quem dos dois você gosta? Eu tenho certeza que você escolheria John Belushi. Tinha grandes casas, tinha mulheres à vontade, era casado com uma linda mulher. Só que é o seguinte, preste atenção.
para você ver o que é o poder da representação interna. Esse cara, o primeiro W. Mitchell, ele é um cara que vive numa vida tão rica, que é um cara que transformou o fracasso dele, as perdas dele, em algo que fortalecesse ele. Tipo, ele se candidatou a uma cidade lá, que eu não me lembro qual é, mas ele, se eu não me engano, do Colorado, governador do Colorado, se candidatou. Ele transformou as dores deles em fortalezas para ele. Ó que parada muito louca. Enquanto John Belushi, que tinha tudo, tá entendendo? Representou o que para ele? Enquanto John Belushi, que tinha tudo, tinha fama, tinha a porra toda, John Belushi tinha a fama toda, o que é que aconteceu com John Belushi? Ele acabou usando muita droga, heroína, tudo e tal, e com 33 anos acabou morrendo, acabou com a vida toda, entende? Aí, ou seja, ó a representação interna de um, a representação interna de outro. Ou seja, PNL, ou seja, o que é PNL? PNL é programação neurolinguística, é sobre tudo isso que eu estou falando aqui, modelagem, representação interna, representação externa também. E assim, ó, dentro da modelagem existe essa coisa que é dentro da PNL existe a modelagem, que é tipo isso. Qual foi o modelo de padrão de pensamento que W. Mitchell usou e qual foi o modelo de pensamento que John Belushi usou? Para quê? Para a gente replicar e não ter que errar lá na frente. Entende? Então, o que e a modelagem é só copiar o sistema nervoso, é copiar o que está na mente da pessoa. E você automaticamente vai ter um resultado parecido. Deixa eu ver mais. Ó, John Richard conta até sobre isso, como duplicar qualquer forma de excelência humana em pouco tempo. Na verdade, John Richard é de um livro muito louco aí que foi escrito. Ele fala que PNL, nas frases dele, é como duplicar qualquer forma de excelência humana em pouquíssimo tempo. Ou seja, não adianta saber de nada disso se não agir. Ação é igual a resultado. Ó, tem 3 ingredientes que devem ser duplicados. Vamos lá, o primeiro ingrediente é o que? O sistema de crença. Como foi que W. Mitchell se apoiou? O que é que ele acredita? Quais são os sistemas de crença dele? O segundo é o que? A síntese mental. Como é que ele organiza todos esses pensamentos dele? Como é que ele tem essa parada? Tipo assim, ó, é que nem eu ter todos os números, eu sei todos os números do mundo. Só que é o seguinte, eu quero fazer uma ligação. Se eu não tiver um número certo da pessoa que eu quero ligar, tipo assim, de nada adianta ter todos os números. Ou seja, eu tenho que ter o código certo para fazer a ligação para a pessoa. Entendeu? Só que é o seguinte, tem um terceiro. O terceiro é o que? A fisiologia. Não adianta eu ter só o sistema de crença, a síntese mental, e eu não ter a fisiologia. A forma que eu falo, a expressão que eu falo, a minha mão aqui, o meu tom de voz, as minhas expressões faciais, a forma como eu coloco meu corpo, a forma como eu respiro. Entende? Tudo isso é de extrema importância. Ou seja, e vamos para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo vem falando sobre o quê? Sobre o poder do Estado. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Tem um dia que você acorda, bicho, e tudo dá certo, velho. Você acorda, tá tudo top, ó, porra, tá massa demais. E tem aquele dia que você acorda e dá tudo errado, meu irmão. Tá tudo dando errado, tudo não tá indo pra lugar nenhum. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando, tá tudo certo. Então, o quê? E aí, o dia que tá tudo errado, ou seja, o que é que acontece aí? A única coisa que acontece são os seus estados, ou seja, o seu estado de espírito, o seu estado que você está, tem um poder muito grande sobre a sua realidade. Então você tem que entender e como você faz e cria um estado. Vamos lá. Você precisa tomar conta de estados e assim comportamentos. Ou seja, você precisa adquirir a habilidade de dirigir os seus estados. Como é que você vai fazer isso? Controlando a sua atividade cerebral. Ou seja, se você está num recurso altíssimo, quando você acorda tudo certo, você está em grandes recursos. Ou seja, você está com grandes recursos, você está forte. E quando você está com recursos pobres, você geralmente está triste, você não consegue fazer nada, você não consegue fazer as coisas. Ou seja, e como é que a gente tem recursos pobres ou recursos ricos? Através de quê? Da nossa representação interna. A representação interna e da nossa fisiologia. Lembra que a gente já vem falando aí? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Um exemplo, tem um casal, isso está no livro. Tem um casal, nesse casal tem a esposa e o esposo. A esposa está esperando o marido, só que o marido demora mais tempo para chegar demora mais tempo para chegar em casa. E, tipo assim, a esposa pode representar o quê? Ela pode representar que o marido está traindo ela pode representar que o marido aconteceu alguma coisa com ele, que ele sofreu um acidente, ou pode apresentar simplesmente imaginar que ele está engarrafado, que está no engarrafamento.
Em todas essas formas de imaginação, isso vai gerar um estado, que vai gerar recursos. E os recursos podem ser ricos ou podem ser o quê? Pobres. Imagine só, se a mulher aí representa como ele está traindo ela. Como é que ela vai ficar com raiva, triste? Como é que ela vai receber o marido? Entende? Isso é só um exemplo. O que faz representarmos uma coisa, representarmos justamente isso, a nossa representação interna. E o que é que faz a gente representar uma coisa? Por que é que eu represento a minha vida da minha forma? Ou seja, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, é o modelo dos meus pais. O que é que eu vi minha mãe fazendo? O que é que eu vi meu pai fazendo? Tá entendendo? E tem outros vários fatores. O que é que minha mãe falava, meu pai falava. Que eu vou dar um exemplo, meu pai falava, talvez minha mãe falava, não confie no seu pai, ou tipo, alguma coisa desse tipo. Ou seja, isso pode estar enraizado na gente, e isso pode ser mudado. Como percebemos e representamos o mundo também, como nós percebemos e representamos, define quais recursos nós vamos ter, ou seja, nossas crenças. Ou seja, recursos pobres, nós podemos ter recursos pobres ou recursos ricos, depende da nossa imaginação. Vamos lá, poder. E simples, nós precisamos ter 100% na nossa representação interna e fisiologia. Para quê? Para nós termos estados 100% ricos. E nós podemos ter 100% de estado ricos a qualquer tempo. É assim que está no livro, é assim que quem escreveu o livro fala. Vamos lá. Nós temos órgãos e sentidos: visual, auditivo e sinestésico. Toda a nossa representação não é o que acontece, ou seja, o que a gente representa não é o que acontece de verdade. Na verdade, é uma representação interna nossa personalizada, ou seja, tem um conceito que é da PNL que é o seguinte: o mapa não é o território. Ou seja, o mundo não é o mundo. Na verdade, o mundo é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente representa internamente para a gente. É como a gente julga. Cada pessoa tem uma forma de julgar o mundo. Tá beleza? Então vamos lá. Como representa as coisas? Quer eu dar um exemplo de como a gente representa? Do mapa? É o exemplo de W. Mitch e John Belushi. Lembra aí do cara que saiu de moto se arranhando e do outro cara que era rico, que era cantor e a porra toda. Como representamos as coisas para nós determina nosso resultado, ou seja, como a gente representa as paradas para a gente dentro daqui da cabeça e fisiologicamente o corpo define como a gente vai ter. Um exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Na minha infância eu vi muita violência, tinha muita violência na minha infância, ou seja, automaticamente quando eu cresci, no meu colégio, nas coisas, eu era muito violento, eu brigava. Talvez quem me conhece, que veja o vídeo, aí pode lembrar de alguma coisa dessa. Eu brigava, fazia muita coisa dessa. E depois que eu comecei a ler, que eu comecei a entender. Olha que parada louca. Entendeu? E modelagem, vamos lá. Modelagem é o quê? Modelagem eu saber disso, eu posso modelar comportamento diferente. Não precisa ser assim, eu posso mudar. Segue o código. Tô terminando já, viu? Se não plantar sementes mentais e fisiológicas, se eu não plantar coisas boas mentais e psicologicamente na minha mente e no meu corpo, vai criar erva daninha, ou seja, eu vou passar mal. Eu vou dar um exemplo aqui de quê? De Calvalenda. Calvalenda era um grande equilibrista, que está no livro. Esse grande equilibrista, ele era um dos grandes equilibristas de todo mundo, ele e a família dele. E ele começou a representar internamente na cabeça dele que o quê? Que se via caindo. E ele equilibrava de altos andares, isso sem nada, sem nenhuma proteção. E ele começou a representar. E o que é que acontece? Em 3 meses ele foi lá e caiu. Aconteceu, foi e morreu. É o que acontece aí pela sua representação. Ou seja, tome muito cuidado com aquilo que você representa internamente e externo para os outros. Ou seja, você precisa ter foco naquilo que você quer. Nós precisamos enviar mensagens para a gente, interna e externa, sobre o que a gente quer. Exemplo da pessoa negativa, já dei. E vamos lá. Para finalizar, para que você vai gastar energia gastando energia com coisas que você não quer, colocando fisiologia e mentalidade e interna sobre o que você não quer. Você precisa focar naquilo que você quer. Você precisa colocar coisa poderosa em você para você externar coisa poderosa para o mundo, entende? E a sua fisiologia, a sua mentalidade influencia muito nisso. Aqui no final aqui tem por que as pessoas usam drogas. Tipo assim, eu vou dar um exemplo meu também. Tipo, eu já usei muita droga, eu já vivenciei isso e eu sei que era poderoso isso, mas por quê? Porque eu nunca tive nada poderoso, não tinha uma fisiologia poderosa, eu não tinha algo que me fortalecesse.
E quando eu descobri essa questão da fisiologia interna e de como a gente pode internalizar e externar isso de forma poderosa, eu comecei a ter diversos resultados. Hoje eu tenho muitos resultados que estão acontecendo, inclusive isso que eu estou criando, eu nunca criaria se eu estivesse num estado fraco, num estado pobre, entende? Eu estou num estado rico, é por isso que eu estou fazendo isso e é por isso que eu estou contribuindo com você. Então é isso aí, galera, tamo junto. Esse é só até a terceira parte de que é o terceiro capítulo. Eu vou continuar e amanhã tem mais vídeo. Tamo junto.